Bom dia a todos. Que alegria poder estar aqui essa manhã com vocês, podendo conhecer mais uma igreja e também podendo agradecer em nome de toda a equipe de Missões Nacionais. Como a Ana falou, faz 17 anos que eu e a minha família somos seus missionários. E se você tem acreditado nas campanhas, se você tem se levantado para ser não só o financiador desse trabalho, mas também o intercessor, eu quero te dizer que eu sou resposta das suas orações. E assim como eu, somos 1.200 missionários espalhados por todo o Brasil, levando essa palavra que transforma vidas. E esse ano, em Missões Nacionais, a nossa campanha, a gente tem voltado a temas antigos, e esse ano foi Jesus Transforma. Vamos falar todos juntos para você gravar aí na sua mente? Jesus transforma. E achei muito lindo essa iniciativa da Ana, que pede para você entrar em contato com ela e falar, né, onde que Jesus transformou a sua vida, como foi isso, porque são os nossos testemunhos que impactam a vida de outras pessoas. Eu vou pedir para colocar já a projeção para mim poder seguir aqui. E esse versículo da campanha, ele é muito significativo, né? Acho que todo mundo sabe um pouco dele de cor, se não sabe exatamente ele, sabe mais ou menos, porque ele é um resumo daquilo que Jesus faz conosco. E vamos ler todos juntos mais uma vez. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus, nós queremos pedir, mais uma vez, Pai, que o Senhor continue falando conosco por meio da Tua palavra, Pai. O Senhor sabe aquilo que eu tenho aqui dentro de mim e sabe aquilo que o Senhor quer falar por meio da minha vida nessa manhã e por meio da Tua palavra. Então ministra, Pai. Nosso coração está aberto para ouvir a Tua voz. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode passar. E esse versículo, ele nos ajuda a pensar sobre aquilo que nós precisamos continuar fazendo depois desse encontro tão maravilhoso com Jesus. Vou colocar aqui a idade, irmãos. Tem. Eu acho muito engraçado. Hoje de manhã eu estava conversando com meu esposo e ele já está precisando usar óculos também. Através, então, esse versículo, a gente pode imaginar, né, aquilo que Deus quer fazer conosco por meio da sua palavra. E Missões Nacionais têm cumprido a missão. Ela tem ido aos campos, ela tem chegado em lugares que o Evangelho não tinha chegado ainda, para plantar igrejas ou com projetos sociais, e você tem ido conosco. Nós temos estado em vários locais do Brasil. Eu acho que a Ana deve passar os vídeos, vocês estão usando os vídeos da promoção, e aí os missionários têm gravado os seus testemunhos para chegar até aqui. Pode passar. E dentro desse texto eu queria que a gente pensasse em algumas coisas para nós, e também vou falar um pouquinho daquilo que nós temos desenvolvido ali em Missões Nacionais, e daqui a pouco também eu vou contar para vocês qual é o meu ministério nessa equipe de evangelização, né, pelo Brasil. Primeiro ponto que eu quero falar com você é que nós somos nova criatura. A palavra de Deus diz que nós fomos transformados. Cada um de vocês, se você já entregou a sua vida a Jesus, você teve o seu momento com Deus, o seu momento especial, o seu momento espiritual. Eu gosto de pensar que naquele momento onde a gente entrega a nossa vida para Jesus, é ali que tudo para e o seu nome é escrito no livro da vida. É o dia mais especial, é ali que tudo muda, é ali que a transformação acontece. Talvez você não se lembre quem estava pregando, qual foi a música, mas você precisa lembrar o que aconteceu com você. Porque a partir daquele momento você se tornou nova criatura. Os projetos de missões nacionais, os projetos sociais, principalmente da Cristolândia, nós temos avançado muito nesse dar a oportunidade às pessoas de ter este encontro com Jesus. Os nossos missionários têm estado
nos presídios, tem estado dentro dos lares, tem evangelizado as pessoas, tem dado a elas essa oportunidade de virar a página, de começar de novo. E nós, eu e você, nós temos essa oportunidade de sermos esses agentes de mudança. Quando Jesus chamou você para este grande negócio que é o evangelizar todas as criaturas, Ele tinha um propósito na sua vida. Essa grande maravilha não pode ficar guardada só para você. Você precisa compartilhar. Essa transformação que Jesus fez na sua vida, você precisa passar para frente. A palavra de Deus diz que Ele podia usar os anjos, mas Ele escolheu usar eu e você. E assim como nós temos lá juntos, né, igreja e junta, estamos ali evangelizando pessoas, você tem o seu campo missionário particular. Hoje nós somos 1.200 missionários na agência. Mas as pessoas que estão próximas de vocês, talvez nenhum de nós, dos 1.200, vamos chegar nem perto. Mas às vezes você está com essas pessoas todos os dias. Você é o agente de transformação. Nós estamos lá porque você tem investido em nós, mas você tem o seu campo missionário particular. Você não pode deixar que isso fique de lado. Jesus transformou a sua vida, Ele transformou a sua história. Você tem um testemunho lindo para contar. E às vezes esse testemunho está guardadinho aí no seu coração. Você acha que ele não vai impactar a vida de ninguém, mas ele vai sim. Porque quem fez o que fez na sua vida foi o Senhor de todo esse universo. Qualquer coisinha pequena que Ele faz é extraordinário. E é só isso que Ele precisa para mover o coração das pessoas. Então, nós somos nova criatura. E nós somos o agente de mudança. Eu não sei por onde você caminha, mas eu sei que você tem um campo missionário em volta de você. Gosto de pensar também que o nosso primeiro campo é a nossa família. Nós precisamos ser agentes de transformação também dentro de casa. Vou falar para vocês daqui a pouco o meu ministério e eu sei o quanto isso é impactante. Nós somos líderes, estamos à frente de trabalhos, mas a nossa família precisa olhar para nós e ver que nós somos também nova criatura. Algumas pessoas, infelizmente, não dão esse bom testemunho e a gente precisa mudar isso, começar dentro de casa. Quero dizer para você que se você tem vivido algum momento na sua vida pessoal e que você tem esperado o momento certo para fazer a mudança, quero te dizer que o momento certo é hoje. Hoje você pode mudar a página, mudar o seu comportamento, seu jeito de pensar. Não porque a Denise está falando, mas porque nós somos nova criatura em Cristo. Amém? E por Ele nós fazemos mudanças. Pode mudar e pode colocar a responsabilidade aqui na igreja. Pode dizer assim, olha, eu fui lá e aí eu escutei uma palavra e essa palavra me faz mudar de comportamento. As pessoas ao seu redor, elas vão estranhar. Porque se você está caminhando de um jeito, de repente você muda, mas por Jesus vale a pena. Pode fazer essa mudança, porque você é nova criatura. E é isso que acontece nos nossos projetos sociais. As pessoas entram, às vezes elas são desacreditadas, e aí ali na frente vocês fizeram um mural de pessoas que eram de um jeito e foram transformadas. E aquilo não é mentira, é verdade. Aquelas vidas realmente passam por essa transformação. Você também pode ser uma pessoa transformada pelo Evangelho. Nós somos esse canal de bênção e eu tenho certeza que essa igreja também tem feito muita diferença aqui onde vocês estão. Pode passar, a gente tem alguns números para compartilhar. É importante você também saber aonde sua oferta é investida. Então, hoje nós temos mais de 174 pessoas que foram reinsercidas na sociedade. É um trabalho muito grande. Você vai ver do lado que muita gente recebe a refeição ali nos nossos projetos sociais. 174, você pode pensar um número pequeno, mas duas coisas eu quero que você pense. Primeiro, o trabalho é muito árduo,
É muito difícil chegar nessas pessoas e ajudá-las a dar esse passo tão importante. E segundo, para Deus, uma alma vale mais do que 1000, amém? Então, quando uma Cristolândia alcança alguém e consegue fazer com que ela faça aquela fotinho de antes e depois, é o que Jesus realmente espera de nós. Então, nós temos aí muitas refeições. Se você ainda não conhece algum projeto social, aqui no Rio de Janeiro nós temos, né, as Cristolândias. E aí eu deixo aqui o desafio para a igreja, para fazer uma caravana e ir conhecer a Vila Minha Pátria. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é um projeto novo, né? Tem aí uns 3 anos já de missões nacionais e que vale a pena conhecer. São refugiados que vêm de outro país, eles têm outra religião, mas eles têm sido alcançados pela graça de Jesus. E lá, muito interessante, na religião deles, Deus fala com eles, né, do jeito que eles entendem, pelos sonhos. E na vila, Deus ele tem falado com os refugiados por meio de sonho. Eles sonham com Jesus e aí entregam a vida a Cristo. Deus tem o seu jeito de levar a palavra. Talvez lá a gente não conseguisse ter essa oportunidade, mas eles têm vindo para cá. E você tem investido, vale a pena conhecer. Sorriso da Amazônia, né, um projeto que leva a saúde bucal ali para os ribeirinhos. Todos os anos saem caravanas. Se você quiser também conhecer esse projeto, fique super à vontade. Muito fácil saber os caminhos, é só entrar nos sites de missões nacionais. Os nossos projetos sociais são abertos para a igreja poder visitar. E também temos visto os milagres ali na capelania prisional e educacional. Aqui não está, mas tem crescido bastante. Então, se você se interessa por projetos sociais, entre no nosso site, conheça e faça parte aqui do projeto social que provavelmente essa igreja também desenvolve. Próximo. Evangelismo. Dando vida nova aos perdidos. Assim como os projetos sociais, você sabe, Missões Nacionais também trabalha com evangelismo e plantação de igreja. E quando eu cheguei aqui na igreja de vocês, eu pensei, que desafio, né? Uma igreja num grande centro, né? Vocês precisam ter estratégias diferenciadas para alcançar essas pessoas, os comerciantes e pessoas que visitam a cidade de vocês, acho que diariamente. Eu mesmo já saí do Rio e vim aqui conhecer, né, os pontos turísticos de vocês. Vocês precisam ter uma estratégia, e provavelmente Deus tem colocado essa estratégia no coração do pastor, para que você possa servir. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos, é um pensamento meu, eu não sei se você também vai compartilhar dessa minha ideia, mas eu entendo que nós ganhamos um presente de Deus, que é o nosso dom. Você sabe fazer algo muito especial, algo que só você sabe fazer. Pode ser algo extraordinário, como a gente viu o irmão vir aqui na frente, e que parecia que estava muito tranquilo com o microfone e nos levou à adoração. Ou você pode saber fazer um bolo, independente daquilo que você sabe, é único, é seu, é um presente de Deus. E é isso que Ele quer que você use para evangelizar outras pessoas. Ana veio aqui na frente e falou que na próxima semana vocês vão ter uma programação muito linda para arrecadar recursos para essa campanha, que vai ser a Feira Missionária. E você sabe exatamente o que você tem que fazer. Mas algumas vezes o nosso coração acha que esse trabalho é do outro. E aí a gente fica quietinho e deixa o outro fazer. Só que se você não faz aquilo que você sabe que precisa fazer, o outro tem que fazer 2 vezes mais. E eu quero dizer para você que você é nova criatura. E que aquilo que você sabe fazer é muito especial. É só você colocar em prática. É só você colocar a serviço do Rei, que Ele vai te usar. Aquilo que está incomodando, aquele problema que você vê aqui dentro da igreja, que você acha que é o outro que tem que resolver, eu quero te dizer que não. Esse problema é seu. O Espírito Santo tem incomodado o seu coração. Coloca teu joelho no chão, pede para Deus te usar e você vai ficar surpreendido com aquilo que Ele pode fazer.
Quero dizer para você que aquilo que você faz e as pessoas que estão perto de você, elas podem viver esse versículo, assim como você tem vivenciado na sua vida. Não se cale, não esconda o seu dom, não guarde aquilo que é tão precioso para ganhar outras pessoas. E é isso que nós temos feito. Temos trazido para nós pessoas vocacionadas e temos direcionado elas nos campos. Lá em Missões Nacionais, a gente tem mudado um pouquinho o caminho de entrada. Hoje, a porta maior é o projeto Radical. São pessoas de todas as idades que elas dedicam 1 ano da sua vida para estar ou em um projeto social ou em um projeto de plantação de igreja. Há 2 anos, mais ou menos, a gente iniciou também Radical Mais. Radical Mais são pessoas que são bivocacionadas. Elas têm o trabalho delas, mas mesmo assim elas querem se dedicar. Então, elas vão dividir o seu tempo com a sua profissão e também na plantação de igreja. O Radical, ele é treinado e ele vai para o campo ser apoio ali para os nossos missionários. Aqueles que ainda se sentem motivados e vocacionados a continuar, eles dão um segundo passo, que é o missionário em formação. O missionário em formação começa a estudar. Ele pode fazer teologia, que a maioria de plantação de igreja e evangelismo opta, ou ele pode fazer algo que pode ser usado na ação social, psicologia, enfermagem e outras profissões. E aí ele passa esses próximos 4 anos estudando e tendo a sua experiência missionária. E aí depois ele dá o terceiro passo, que são missionários efetivos. Essa caminhada tem sido muito importante. A gente tem aperfeiçoado os passos e isso tem dado muito certo. Como eu falei para vocês, hoje nós somos 1.200 missionários. E provavelmente ali por volta de 700 são missionários radicais e missionários em formação. Então, é muito importante a gente entender que o evangelismo é uma forma, é a ferramenta que Deus usa para a gente falar do evangelho. E Ele usa pessoas comuns como eu e você. A diferença dos missionários é que a gente entende a vocação de sair aqui da igreja local e ir um pouquinho mais além. Mas o seu chamado é aqui. Você tem um trabalho nessa igreja. Você sabe fazer algo muito especial. E se Deus te colocou aqui nesse cenário de grande centro, é porque Ele sabe que você tem algo que pode alcançar aquele que está ali do outro lado da rua. Pode passar? E aí também alguns números para vocês. Então, nós temos tido mais de 1.000 batismos. Os missionários, a gente tem enviado missionários com muita frequência para os campos, né, os missionários radicais, mais de 500, e aí outros números para você entender como a gente tem conseguido avançar com o evangelho no Brasil. E o próximo diz assim: novas criaturas ganhando pessoas para Cristo. Eu acho que você já percebeu que as coisas estão bem diferentes. Quem aqui, não sei, né, já participou daquele culto ao ar livre, numa praça, onde a gente levava um violão, falava do evangelho e muitas pessoas se convertiam. Hoje as estratégias têm sido mudadas, porque o povo está diferente. Nossos jovens são diferentes, os nossos adolescentes são diferentes, as nossas crianças são diferentes. Tem uma frase que é comum, é um dito popular, que diz que se a gente fizer as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, a gente não pode parar, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E mesmo ela tendo sido escrita há tanto tempo, hoje, com toda essa mudança, a leitura das pessoas, quando elas leem a palavra de Deus, elas se encontram aqui nessas palavras. Porque Deus vai falando e vai se renovando. As pessoas têm se convertido, mas as estratégias, às vezes, precisam ser diferentes. Quero frisar mais uma vez que você tem um campo missionário bem próximo de você. Pessoas que eu nunca vou conhecer, nunca vou conversar, nunca vou contar o meu testemunho, mas você pode chegar a essas pessoas e transformar a vida delas. E aqui eu quero contar para vocês o meu testemunho pessoal e já vou entrar no projeto que Deus tem colocado no nosso coração. Quando eu me converti tinha 18 anos, há um tempinho atrás.
caminhei na igreja local, fazia tudo que eu podia, né? A gente, quando está novo convertido, a gente tem muita vontade de servir. E conheci meu esposo, que está aqui na região também, falando, né, fazendo a promoção missionária. E um desses cultos de missões, tinha um missionário, assim como eu estou aqui essa manhã. Ele era um missionário de missões mundiais, e ele contou o testemunho dele, onde ele viveu um momento muito difícil durante o dia. Ele trabalhava ali na faixa de Gaza, e ali muito difícil. Ele é de lá, ele se converteu aqui no Brasil e voltou para lá para evangelizar o seu povo. E ele contou aquele dia difícil, e ele disse assim, que a esposa dele estava grávida, e que ela era brasileira, né? Ele conheceu ela aqui no Brasil, e o pai dela tinha uma fazenda muito grande de laranja. E ela tinha acordado aquela manhã com muita vontade de chupar laranja. Ele teve o dia difícil, voltou para casa todo machucado. Foi um dia que jogaram ele da van andando, ele, né, tinha essas experiências assim, muito marcantes. E quando ele voltou para casa, ele passou perto de um restaurante ou um supermercado, não me lembro direito. E aí, ali no lixo, tinha várias laranjas em bom estado. E ele conta que ele pegou as laranjas, ajoelhou, agradeceu a Deus e pôde levar as laranjas para casa, matando assim a vontade da sua esposa. E naquele dia o meu coração acendeu para as necessidades dos missionários. Porque a gente está ali na linha de frente, a gente trabalha, mas somos pessoas comuns. Esposas, esposos, filhos. Como eu falei, foi logo ali no começo da conversão, colei no meu pastor, né? A gente, quando recebe assim o chamado, a missão de Deus, a gente acha que a gente já está pronto. Aí eu levava ele para passear, queria tirar ele ali, eu e o Sandro, né? A gente já era casado na época. E aí a gente queria tirar ele daquela correria e perguntar para ele, como você está? Como está seu casamento? Como estão seus filhos? Como estão as finanças? Mas a gente muito jovem, né? Ele não dava muita bola para a gente, não. A gente sempre foi envolvido com a igreja, em caravanas missionárias. Então, a gente foi conhecendo os trabalhos de missões nacionais e fomos convidados para ser missionários. Fomos para uma cidade bem pequenininha, chamada Saltinho, perto de Piracicaba. Nós somos de São Paulo. Lá ficamos durante 4 anos plantando igreja. Fazíamos tudo que um plantador tem que fazer. Mas o que a gente gostava mesmo era do encontro dos missionários. Na época, esse projeto se chamava Igreja 10. Então, eles pegaram 4 famílias. Eu já tinha a minha filha mais velha, hoje ela tem 20 anos. Na época, ela tinha 3. E eles pegaram 10 famílias, espalhou ali pela região de Piracicaba. E aí, de tempo em tempo, eles faziam aquelas reuniões de alinhamento. E era a nossa alegria. Passou um período, a missionária que estava dirigindo, ela foi para um outro projeto e nos colocaram para coordenar aquele grupo. A gente continuava plantando a igreja, mas a gente tinha a responsabilidade de ir até a casa dos missionários para ajustar ali, alinhar as questões da plantação. Mas, como eu contei para vocês, o nosso coração era sentar e perguntar, como você está? Sempre tínhamos caixa de bombom. Hoje em dia as crianças não comem muito chocolate, né? Mas sempre tínhamos caixa de bombom para as crianças no carro. Aí era muito bonitinho, até hoje é assim. Quando o coordenador chega na casa do missionário, ele põe a camisetinha amarela, arruma aquele cafezinho, naquilo que ele pode oferecer, e ele começa a contar do projeto. Ele quer, né, falar do trabalho. A gente escuta, né? Naquela época, como coordenador, escutava tudo. E aí, depois, a gente ia para as nossas perguntas favoritas. Como que você está? Como que está o dia a dia? Como está a sua saúde? Como está a relação com os filhos? Fomos 4 anos nesse projeto. Missões Nacionais entendeu que a gente podia ampliar um pouquinho mais e fomos coordenar todo o estado de São Paulo. Primeiro o interior e depois a gente veio para a capital. Ficamos 4 anos também. Como a gente tinha essa linha de pastoreio, em 2015, Missões Nacionais entendeu que precisava ter uma área de cuidado missionário. Então, eles nos convidaram, nós viemos para cá, por isso que o nosso projeto está aqui no Rio, e faz 10 anos que nós implantamos o cuidado integral do missionário.
Então, fizemos a divisão, gestão e cuidado. Foi muito difícil no começo, foi um quebrar de pedras mesmo, porque nós falamos em nome da instituição. Então, eles não tinham tanta liberdade para contar das coisas que estavam acontecendo. Mas, aos poucos, a gente foi caminhando, fomos abrindo, quebrando as pedras. Pode passar, que já é o próximo slide. Fomos quebrando aí as pedras e hoje a gente consegue conversar com os missionários com mais facilidade. Nós não trabalhamos gestão, nós trabalhamos espiritual, emocional, educacional, familiar, finanças e família. Nós trabalhamos dentro de 2 pontos, pode passar: prevenção e intervenção. Na prevenção, a gente trabalha o antes. Então, hoje nós estamos em campanha de missões nacionais, mas internamente nós estamos falando sobre Setembro Amarelo, porque é um tema que precisa ser discutido com os missionários também. Como eu disse para você, nós somos seres humanos, e esses pensamentos podem sim passar na cabeça de homens e mulheres, servos e tementes à palavra de Deus. Porque esse pensamento, ele vem de uma enfermidade, que é a depressão. A pessoa tem muita fé em Jesus, só que ela perde a esperança da vida. E aí ela acha que ela pode encurtar esse caminho. Ela acha que se ela finalizar aqui, ela vai encontrar Jesus logo ali. A mente adoecida. E aí a gente então consegue, muitas vezes, reverter esses pensamentos, quando a gente consegue acompanhar o missionário. Pode passar, por favor. Quero ler aqui para vocês essa frase que eu coloquei, que diz assim: a transformação de Cristo opera a transformação que Cristo opera não só nos alcança, mas também renova os nossos missionários, fortalecendo para seguirem diante na missão. Nosso trabalho de prevenção e intervenção, garantindo que os obreiros da grande seara sejam preparados para uma colheita frutífera e abundante. Então, durante esses anos todos e hoje também, a gente vem trabalhando com a prevenção, falando de pontos que podem ser prevenidos dentro dessas 6 dimensões, mas a gente também faz a intervenção, que acontece assim: quando o missionário solicita ou quando seus gestores encaminham, eles vêm para nós e nós então entendemos se a gente vai fazer essa intervenção à distância, porque eles estão em todo o Brasil, ou se eles vêm aqui para o Rio de Janeiro e faz um intensivo com a gente, eu e Sandro. Quando a gente faz a intervenção aqui na cidade do Rio, eles ficam 1 semana, alguns 15 dias, mas a maioria fica 1 semana tendo atendimento durante todo o dia. É intenso mesmo, porque às vezes a situação é um pouquinho mais grave. E é um privilégio. Essa semana mesmo a gente recebeu um missionário e eles chegam com o coração às vezes contrito, eles não entendem muito bem o que vai acontecer. E eu sou muito grata a Deus quando a gente senta numa mesa com ele, como aconteceu essa semana, e aí a gente faz essas perguntas favoritas: como que você está, o que aconteceu, e poder abrir espaço para esse missionário abrir o coração, compartilhar das suas dores, das suas dificuldades, às vezes confessar as suas culpas, os seus pecados. E foi isso que aconteceu essa semana. Perguntamos, ele respirou fundo e chorou bastante. Ver um servo de Deus com o coração quebrantado é lindo demais. Por quê? Não por causa da dor dele, eu não estou admirando a dor, mas eu sei que aquilo tudo estava dentro. E aí ele põe para fora, passa essa semana sendo ouvido, sendo aconselhado. Meu esposo gosta muito de fazer trilha, já pegou ele, fez ele dar uma volta ali na Floresta da Tijuca, levou ele para almoçar, e ali eles foi conversando e abrindo o coração. E aí, 2 dias só que está com a gente, ele já falou assim: estou me sentindo muito melhor. Então, o meu trabalho, o seu trabalho, junto com o nosso projeto, é cuidar dos missionários. Cuidar na prevenção, que é o mais importante, é o que a gente acredita que vai fazer diferença, mas nos momentos a gente também faz a intervenção. Eu e Sandro, a gente não consegue atender 1.200, muita gente, então a gente conta com uma equipe de voluntários, pessoas
que entendem também essa necessidade, que têm o coração voltado para essa linha de frente, porque a gente está aqui atrás, né? A gente está nos bastidores, e que querem fazer parte junto conosco. Então, a gente convida essas pessoas e elas têm aceitado esse desafio. Pode passar. Passa mais um para mim, por favor. E nessa manhã quero convidar, daqui a pouco ele vai passar, vai aparecer um número aí. Você pode fazer parte da minha equipe. Às vezes você entende que a oração é algo fundamental para que o trabalho do reino de Deus avance. Então, seja nosso intercessor. Na nossa equipe, a gente diz que a gente não fala que vai orar, mas a gente realmente ora pelos missionários. Então, quando eles fazem solicitação de pedido de oração, a gente leva lá para o nosso grupo de intercessores e o missionário recebe mensagens, telefonemas. Às vezes, os intercessores estão perto, então eles vão lá, fazem uma visita. É muito bom. Nós também temos cuidadores. O missionário, ele adere muito mais ao aconselhamento bíblico do que à terapia. Então, casais com essa especialidade em aconselhamento bíblico também têm se chegado a nós e quando eles solicitam, então a gente encaminha para essas pessoas. A terapia é muito importante, eu tenho formação em psicologia, algumas vezes o missionário vem para a intervenção, passa esse tempo com a gente, mas na agenda de cuidado está lá o encaminhamento para a terapia. E aí eles se sentem muito à vontade quando os profissionais são cristãos. Então a gente tem uma rede de psicólogos que cobram um valor simbólico, não dá para cobrar valores muito altos, mas ali a gente já tem um grupo de mais de 40 psicólogos que têm se disponibilizado a servir. Temos também os profissionais, né, vou contar aqui o testemunho de um profissional de contabilidade, aposentado. Ele fez o curso de coach, muito animado ele, pastor Arão, e aí ele tem se disponibilizado para a educação financeira dos missionários. Quem conversa com ele sai maravilhado. Contador, ele é pastor também, mas a profissão dele é contador e ele fez o curso de coach para ajudar as pessoas a desenrolarem. Então, os profissionais são muito bem-vindos. E um ponto assim, bem importante é o local de descanso. A gente caminha pelas igrejas, apresenta o projeto e abre a oportunidade para as pessoas cederem aos missionários, às vezes um quarto missionário, como a maioria chama, ou às vezes uma casa de veraneio, às vezes você tem um comércio, um hotel, uma pousada, cadastra ali com a gente deixa disponível aos missionários, e aí quando eles vão tirar férias, folga, eles usufruem desses lugares. Então, como eu disse, sozinho, eu e Sandra, a gente não consegue, mas a gente tem uma equipe, né, que são vocês, que estão nos apoiando nessa caminhada do cuidado integral do missionário. Quero dizer também que as igrejas, elas têm caminhado com a gente nesse movimento. E é lindo demais ver algumas igrejas já tendo movimento de cuidado com os missionários que elas enviaram e também os missionários da região, fazendo encontros, conferências, às vezes eles fazem visita, os projetos sociais têm missionários em grupo, então eles vão para lá, fazem, né, levam as suas especialidades para o projeto, atendem, né, quem são atendidos ali, mas também inclui os missionários, e isso tem feito muita diferença. Então a gente fica muito feliz de saber que esse movimento de cuidado tem crescido. No Brasil, Missões Nacionais é como se fosse pioneiro, né? Hoje, eu e Sandra, a gente dá muita não é conferência, a gente faz muita assessoria para as agências menores, porque não somos só nós, né? Existem muitas agências pequenas no Brasil. Então, a gente vai e ajuda eles a montar o cuidado missionário dentro das igrejas. Então, esse é o projeto que Deus tem colocado no nosso coração, do meu esposo. Você está com a gente e eu queria convidar você para vir, né? Se você tem essa disponibilidade, se você quer servir, você é muito bem-vindo. Esse número, passa aí para mim, por favor. Lá, tem um número aqui de telefone. Nesse número, hoje a gente trabalha com aquele robozinho, né? Então, se você entrar aqui, vai ter um menu lá de opções, e um deles é para você se cadastrar
como rede de apoio, né? A gente chama de rede de apoio do cuidado missionário. Aí você entra lá, faz o seu cadastro, e aí a gente vai fazer contato, fazer a capacitação, falar como a gente trabalha, colocar vocês nos grupos de trabalho. É uma alegria só, o pessoal é muito animado. Amém? E aí, a Ana está aqui representando a gente, né, nessa campanha, fazendo esse trabalho lindo. Não só ela, mas tem uma equipe também, né? Então, se você quer adotar um missionário, quer adotar um projeto, fica super à vontade, fala com ela, que a semana que vem essa feira missionária seja maravilhosa. Eu não sei o que você vai fazer, mas depois dessa palavra aqui de manhã, Deus já colocou uma receita aí no seu coração, e você vai fazer a sua barraca vender muito. Amém? Olha, ela falou R$9.000, vocês querem 30. Então, olha a sua responsabilidade. Semana que vem tem que fazer R$20.000, amém? É um desafio grande. Então, abraça essa causa. Você sabe fazer. Às vezes você não sabe cozinhar, mas você sabe decorar. Está tudo bem, vem ajudar, deixar isso aqui bem bonito. Chamar atenção aqui ao redor. Vai ser sábado? Domingo. Domingo? Sim, domingo de tarde. Eu já ia falar assim, vai estar o comércio aberto, já chama todo mundo para vir para cá, mas domingo, então, olha, você tem que chamar a sua família, você tem que chamar seus amigos, o convite, manda para todo mundo, liga lá para a pessoa, olha, você não vai vir na feira missionária, chama as pessoas. E aí a Ana vai me dizer que vocês bateram aí a meta de R$20.000 para que a gente possa continuar transformando vidas. Amém? Queridos, muito obrigado por essa oportunidade. Quero orar junto com vocês. Quero que Deus realmente mova o seu coração. E olha, saiba, essa responsabilidade não é só dos missionários, mas é sua. Você sabe fazer algo para Deus que é muito especial. Se você não fizer, ninguém vai fazer. E aí você vai guardar aquele presente que Deus te deu aí dentro do seu coração. E pessoas não vão ter a oportunidade de escutar deste Deus tão maravilhoso por meio da sua vida.